Se veja agora você como aquele homem, sentado, sem forças, um pedinte, um excluído, um isolado, alguém que olhava para a manhã e não via horizonte para a tarde, olhava para a tarde e não havia horizonte para a noite, olhava para a noite e a madrugada era fria, angustiante. Alguém que para ele tudo era noite, pois a escuridão dominava os seus olhos. E é todo homem que a verdade de Deus não ilumina. É assim todo homem que a palavra de Deus não faz enxergar. É assim todo homem que a palavra do Senhor não faz de pé. Quantos agora, nessa fortaleza metrópole, nesse estado, nessa região nordestina, nesse país que é um continente e do mundo, são semelhantes a esse homem que a Bíblia diz que vivia em Jericó? Pessoas que não enxergam e que são mendigos, esfarrapados, sujos. Pessoas que estão sempre sem horizonte. O horizonte dele é negro. Está sempre em sua volta a morte, a destruição. Não tem ele proteção de um lar. Está sempre ele em volta com a marginalidade, com a prostituição. É alguém que, como disse, não há manhã com horizonte, não há tarde com horizonte, não há noite, não há madrugada, não há dia, não há semana, não há mês. Ele é como alguém que a droga, que o álcool, que o jogo, que o baralho, que o dado o faz mendigo, pedinte. Não sei se você ouviu um certo dia o irmão de Jaci Teófilo falando quando ele era dominado pelo jogo, escravo. Eu falei mendigo do jogo. Ele mendigava um momento de alegria. Ele achava que aquilo lá ia encontrar alguma benignidade para ele. As pessoas faziam assim de longe, ó. Balançavam o copo de couro com o dado. Isso ocorre por um telefonema. Isso ocorre por um ei! O escravo, o cego, o mendigo, como de Jericó, ele não tem forças para se levantar, a não ser que passe por perto dele o Senhor, e ele se erga e queira se livrar dessa vida maligna, dessa vida maldita, dessa vida de cegueira, dessa vida de mendigo, dessa vida de pedinte. Senhores, o trecho nos fala de um Deus que não conhece o impossível, de um Deus que veio para os doentes, de um Deus que veio para aqueles que buscam o seu socorro, daqueles que mesmo aos olhos dele não veem saída, mas sabem que o Deus Todo-Poderoso é grande,
venha dar a ele nova vida, como aconteceu com esse mendigo. Ele expressou de maneira categórica: que eu volte a enxergar. Diga você também o mesmo. Deixe Jesus de novo fazer você enxergar. Porque você hoje é um mendigo, você hoje é um cego, você hoje é um pedinte. Porque o mendigo, ou seja, o escravo da sociedade, é aquele que está sempre pedindo dinheiro emprestado, usando cheque especial, o cartão de crédito, porque ele está cego. O mendigo espiritual é aquele que, por não ter o Senhor, é alguém que não consegue ver horizontes, a não ser a negridão, porque é cego. Mas passava Jesus por aquela região. A vozearia, os passos, a soma dos muitos passos da multidão que acompanhava Jesus, chamava a atenção daquele homem que era mendigo. E ele não se calou, em momento algum ele se calou, ele continuou falando, ele continuou invocando, ele continuou pedindo, ele conquistou, porque não parou, mesmo que as palavras contrárias viessem a ele. E as palavras contrárias são os convites. As palavras contrárias são as tentações. As palavras contrárias são os obstáculos. As palavras contrárias são os vícios. É o medo, é o pânico. São as palavras contrárias. É a multidão que tenta nos calar. É o empecilho que tenta evitar que o Senhor possa nos ouvir. Mas os ouvidos do Rei da Glória são aguçados. Quem o busca se deixa achar. Um cego encontrou, um cego encontrou.